Quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Que bênção é ter você aqui com a gente. Está começando aqui mais uma edição do Manaim News. Olha só, hein? É a primeira edição do Manaim News do ano de 2026. E aqui você fica sabendo tudo o que acontece, é isso mesmo, tudo o que acontece em nossas igrejas, a obra do Senhor, não só do Brasil, mas também no exterior, nos quatro cantos deste mundo. E olha só, hoje nós vamos trazer os destaques para você da Igreja Cristã Maranata, aqui no estado do Espírito Santo, região onde está localizada aí a nossa central de comunicação. Então vem comigo, vem para cá, porque a partir de agora o Manaim News está entrando no ar. Mas antes, mais uma vez, segura aí. Quero te desejar um feliz ano novo, feliz 2026, mês de janeiro, muitas pessoas estão de férias. Tá de férias do trabalho? Tá de férias aí da escola, tá desfrutando das suas férias e que Deus assim possa te abençoar grandemente. Boas férias para você. Não tá não, tá trabalhando, mas tá assistindo, né? Tá assistindo aqui a nossa TV Manaim, o programa Manaim News. E louvado seja Deus por isso. E que Deus assim nos abençoe e que o Espírito Santo possa esperar uma grande bênção na sua vida, na vida dos irmãos da nossa igreja no Brasil e também no exterior. Vamos agora para as nossas notícias. Iniciamos aqui o Manaim News. Aqui você fica muito bem informado, vamos diretamente, muito bem informado, e nós vamos para as áreas aí de Camburi, Serra e Norte do estado do Espírito Santo. E quem vai trazer os detalhes aqui é a nossa correspondente, Vitória Luiza. Vitória. A paz do Senhor a todos os irmãos que acompanham esta edição do Manaim News. Hoje nós traremos os principais eventos realizados nas regiões de Serra, Camburi e Norte do Espírito Santo. A área de Nova Carapina realizou uma ceia especial, reunindo pastores, diáconos e grupos de intercessão para o fechamento do trabalho do ano. Em um momento de profunda comunhão e gratidão, as igrejas da coordenação reunidas louvaram ao Senhor pelas bênçãos recebidas, pelos livramentos, pelo cuidado de Deus ao longo de todo o ano. Um tempo de unidade, de consagração e glorificação ao nome do Senhor, reconhecendo que até aqui o Senhor nos ajudou. Ainda na área de Nova Carapina, na Serra, houve também uma ceia especial com as senhoras das igrejas da área, em um momento de glorificação ao Senhor pelos frutos alcançados do trabalho desenvolvido ao longo do ano. Foram lembradas as visitas realizadas, o trabalho de oração e a dedicação das senhoras na obra do Senhor. Um tempo de gratidão, comunhão e louvor, celebrando tudo o que Deus fez e renovando a alegria de servir na casa do Senhor. Estes foram os registros dos eventos realizados nas regiões de Serra, Camburi e Norte do Espírito Santo. Esperamos você na próxima semana com mais eventos e experiências para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus. Pois é, saindo da capital, Vitória, na Grande Vitória, vamos agora para Guarapari. Guarapari está sempre com a gente também, com a nossa correspondente Amanda. Amanda da Silva, é com você. Olá, paz do Senhor Jesus para você que acompanha o Manaim News. Começamos mais uma edição com grande alegria, trazendo os últimos acontecimentos da região de Guarapari. Acompanhe comigo. No Manaim de Guarapari foi realizado um culto de encerramento do Projeto Aprendiz 2025. Durante todo o ano, os irmãos se dedicaram ao aprendizado de novos instrumentos e às aulas de canto. Nesse dia especial, puderam glorificar ao Senhor por mais essa vitória. O culto foi marcado pelos louvores, nos quais os irmãos aprendizes tocaram e cantaram exaltando o nome do Senhor Jesus. A cada ano que passa, a região de Guarapari forma novos instrumentistas, fruto do trabalho de irmãos voluntários que se dedicam com amor ao ensino dos instrumentos. Na ICM São José foi realizado um culto de ceia com familiares e diáconos do Polo Country Club. Na ICM Portal foi realizado também um culto de ceia com diáconos e familiares do Polo Praia do Morro. Ceia com diáconos e familiares na ICM Centro. No Polo Ipiranga também foi realizado o culto de ceia com diáconos e familiares. Ceia agora com os diáconos e familiares do Polo de Coroado. Culto de ceia na Igreja do Manaim. Na região de Guarapari, todas as igrejas participaram do culto de vigília, encerrando o ano de 2025 e iniciando o ano de 2026 aos pés do Senhor. Um momento de glorificação ao Senhor por tantas bênçãos realizadas em nosso meio. Nas imagens, registros da ICM de Santa Mônica 1, ICM Aldoberto e Igreja do Manaim. Amém! Glória a Deus por tantas bênçãos em nosso meio. Nós ficamos por aqui, mas na semana que vem nós estamos de volta, se assim o Senhor permitir.
A paz do Senhor Jesus e até lá! Obrigado pelas notícias aí de Guarapari. E chegou a hora, vamos sair do Brasil? Vem comigo, vamos agora para o exterior. Chegou a hora das notícias, as notícias internacionais. E já vamos diretamente para onde? Mostra aí pra gente. Vamos falar aí, ó, com os nossos queridos irmãos dos Estados Unidos. A jornalista Isabela Pelto conta tudo o que aconteceu e que está acontecendo nos Estados Unidos. Isabela. A paz do Senhor Jesus e um feliz ano novo a você que acompanha o Manaí News. Os cultos de vigília de Ano Novo nas igrejas cristãs Maranata no Canadá e nos Estados Unidos foram uma verdadeira festa espiritual. Membros e muitos visitantes compareceram para esse momento especial na presença do Deus Todo-Poderoso. Em alguns locais, nossos templos eram os únicos abertos, atraindo inclusive visitantes de outras denominações. Os corações estiveram cheios de gratidão pelo ano que se encerrou e desejosos da bênção celestial para o ano que se iniciou. Nossos templos estiveram repletos de vidas tocadas pelos louvores e pelos dons espirituais que deram início ao ano novo aos pés do Salvador, com a certeza de que haverá um tabernáculo para o povo de Deus. O lema para o ano de 2026, em Isaías 4:6, trouxe grande alegria e segurança, pois o mesmo Senhor que cuidou dos seus servos continuará concedendo renovo, proteção, livramento, consolo e vitórias em mais um ano. Diante do cenário atual do mundo, o Senhor também reacendeu em muitos corações o anseio pela breve e gloriosa volta do Senhor Jesus. Glórias a Deus! O final de 2025 foi marcado por grandes bênçãos na ICM Newark, em Nova Jersey. Vidas transformadas pelo Senhor Jesus desceram as águas do batismo e testemunharam publicamente a decisão de servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E foi uma grande festa. Foi nosso 4º batismo no ano de 2025 e foi um momento especial com o Senhor. Também, logo após nosso culto, tivemos a formatura do Projeto Aprendiz, onde um grande número de adolescentes, irmãos, senhoras, receberam ali o seu certificado em decorrência da conclusão desse ensino, que é de muito valor para a formação de instrumentistas e de irmãos para o grupo de louvor. Em Massachusetts, pastores, ungidos, diáconos e seus familiares se reuniram na ICM Framingham para um culto especial com a ministração da Ceia do Senhor. O templo esteve lotado com irmãos que se deslocaram de diversas regiões do estado e também do estado vizinho de Connecticut. A mensagem de encorajamento levou os presentes a refletirem sobre o chamado do Senhor em suas vidas e sobre a alegria de servir a um Deus provedor, que cuida fielmente dos seus servos. Os corações estiveram cheios de gratidão e o Senhor renovou a promessa de muitas bênçãos e de sustento para o ano que se inicia. Foi um culto no qual pudemos glorificar o Senhor pelas vitórias recebidas, pelos livramentos, pela operação do Espírito Santo em nosso favor durante o ano de 2025. Em Medford, a congregação também participou de um culto especial. A mensagem, baseada no Salmo 84, destacou a bem-aventurança daqueles que se alegram em estar na casa de Deus e em servir ao Senhor dos Exércitos. A igreja esteve jubilosa pelo que Deus tem realizado, derramando do óleo do Espírito Santo e chamando servos para o cuidado das ovelhas do rebanho de Cristo. Na ICM Gardner, os irmãos viveram um momento de glorificação pelo ano de 2025 e de intercessão por 2026 durante uma vigília de oração. A igreja entrou com confiança diante do trono da graça, alcançando misericórdia, graça e o socorro do Senhor. Aleluia! Vamos acompanhar os eventos das igrejas cristãs Maranata no Canadá com a jornalista Beatriz da Silva. Na ICM Winnipeg, província de Manitoba, a igreja esteve em festa pela formatura da primeira turma de violão no Projeto Aprendiz. Glória a Deus!
Na ICM Toronto, em Ontário, os obreiros e diáconos participaram de uma reunião especial. Os irmãos glorificaram a Deus pelo renovo do compromisso em servir na obra do Espírito Santo. Aleluia! Na próxima semana estaremos de volta com mais informações das nossas igrejas na América do Norte. Até lá! Glória a Deus! Vamos agora com as notícias da Europa com a nossa correspondente, a Rebeca Ribeiro Barria, trazendo informações aqui do Mana News. A paz do Senhor Jesus e um feliz ano novo a todos que nos assistem. As igrejas da Europa Ocidental iniciaram o ano com a realização dos cultos de vigília. Em todas as igrejas, os irmãos viveram o mesmo propósito, glorificando a Deus e meditando no lema que guiará a igreja ao longo de todo o ano. Além disso, as igrejas também receberam a mensagem especial transmitida pelo presidente da Igreja Cristã Maranata, pastor Alexandre Gueiros. Vamos conferir agora como foi a passagem de ano em cada país. Começamos por Portugal, onde no norte do país, na igreja do Porto, todos estavam louvando e adorando ao nosso Deus pelas experiências vividas ao longo do ano que se encerrou. Ainda nesta região, a igreja de Estarreira também realizou o culto com os irmãos reunidos em unidade, participando da vigília e louvando ao Senhor pelo cuidado demonstrado ao longo do ano. Aleluia! Na região centro, a igreja de Leiria realizou o culto de vigília com uma expressiva participação dos irmãos e visitantes. A igreja estava cheia de alegria, acompanhando a mensagem transmitida e consagrando ao Senhor o início de um novo ano. Já na ICM Mafra, os irmãos não cessavam de glorificar ao Senhor e houve um quebrantamento maravilhoso com os louvores entoados e a mensagem. Aleluia! O mesmo espírito foi vivido na capital, onde a ICM Lisboa recebeu membros e visitantes para o culto de vigília e a alegria e a gratidão ao Senhor eram notórias. Muitos visitantes ficaram maravilhados com a mensagem ministrada e com a revelação profunda do lema do ano para a igreja. Na região metropolitana de Lisboa, a ICM Odivelas reuniu os irmãos nos últimos momentos do ano em comunhão, participando do culto de vigília e apresentando ao Senhor o encerramento de um ano de bênçãos e o início de outros, certos de que o Senhor continuará operando maravilhas. Na Igreja Cristã Maranata em Queluz, o culto contou com a participação de membros e visitantes que estiveram reunidos louvando ao Senhor pelas bênçãos concedidas. Glória a Deus! E na igreja de Setúbal, o culto de vigília contou com os irmãos reunidos em comunhão, louvor e adoração e consagração ao Senhor no começo de mais um ano. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia! Seguimos agora para a Espanha, onde as igrejas iniciaram o ano com a realização dos cultos de vigília. Na capital Madrid, a ICM Madrid 1 recebeu irmãos e visitantes num culto marcado pela participação ativa da igreja, que acompanhou atentamente cada ato do culto e apresentou ao Senhor os primeiros momentos do novo ano. Aleluia! Da Espanha, seguimos para a França, onde as igrejas se reuniram para agradecer a Deus pelas experiências vividas ao longo do último ano. Na capital francesa, a Igreja Cristã Maranata em Paris realizou a vigília com a forte participação dos irmãos e visitantes. O culto foi marcado pela alegria da igreja, pelo entoar dos louvores em francês e português e pela gratidão ao Senhor, algo visível entre os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nos Países Baixos, as igrejas de Amsterdã e Haia iniciaram o ano com alegria, glorificando o Senhor pelas experiências vividas e pelo crescimento da obra. Os irmãos acompanharam a mensagem transmitida pelo pastor Alexandre Gueiros e encerraram o ano louvando a Deus pelas vitórias alcançadas. Na Bélgica, a Igreja Cristã Maranata em Bruxelas realizou o culto de vigília com a igreja reunida para louvar ao Senhor e iniciar o novo ano em comunhão e adoração. Os irmãos participaram com alegria, reconhecendo as bênçãos concedidas ao longo do ano e apresentando diante do Senhor os primeiros instantes do novo ano. Glória a Deus! Na Suíça, a igreja em Genebra também esteve em comunhão na passagem de ano. O culto de vigília foi marcado pela atenção à mensagem transmitida e pela alegria dos irmãos em iniciar mais um ano diante do Senhor, fortalecido pelas experiências vividas na obra do Espírito Santo. Já em Luxemburgo, a Igreja Cristã Maranata em Ettelbruck realizou o culto de vigília com participação expressiva dos irmãos que permaneceram em glorificação até os últimos instantes do ano. O culto foi vivido com alegria e gratidão, marcando o início do novo ano com a igreja diante dos pés do Senhor. Glória a Deus! Estamos certos que neste ano não nos faltará um lugar de refúgio e sombra, e muitas vitórias serão alcançadas para a honra e glória do nome do Senhor.
E estes foram os eventos dessa semana e voltamos na próxima edição com mais informações. E a gente continua aqui com as notícias, do exterior. Vamos falar agora sobre a América do Sul e o Caribe. Informações com a nossa irmã Sheryl Vitória. Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. É uma grande alegria poder apresentar mais notícias neste novo ano da região da América do Sul e Caribe, pois os países começaram a enviar seus relatos das vigílias e dos últimos eventos do ano. Então, vamos ver o que temos para hoje? Fique conosco! A igreja na República Dominicana vivió días de bênção com diversas atividades que nos proporcionaram um encerramento de ano muito especial. Na igreja de Bela Vista foi realizado um emocionante bautismo, no qual 5 irmãos deram o passo de integrar-se formalmente à família de Cristo. A celebração continuou no domingo com a Santa Ceia realizada após a escola bíblica em gratidão e comunhão com os novos irmãos. Da mesma forma, as vigílias celebradas nas diferentes igrejas do país foram de grande bênção. As famílias se reuniram para orar, compartilhar e dar as boas-vindas ao novo ano, concluindo assim as atividades do país. A obra na Bolívia recebeu grandes bênçãos neste final do ano, com cultos de vigília realizados em todas as igrejas, onde o renovo foi afirmado nos corações por meio das grandes promessas do Senhor, que continuará sendo o nosso abrigo ao longo do novo ano. Como parte do trabalho de evangelização de fim de ano, uma instituição militar na cidade de Cochabamba abriu suas portas para receber uma palavra. O Senhor concedeu grandes experiências e os militares guardaram em seus corações as promessas de que Jesus é nosso melhor abrigo. Com muita alegria, a vigília foi uma bênção nas igrejas do Equador. O evento foi realizado na igreja de Quinta e, por meio de videoconferência, participaram nossos irmãos de Guayaquil. Vivemos uma grande vitória com a participação de visitantes tanto em Quito, tanto em Guayaquil. Com grande júbilo, todos receberam o novo ano e del roleios, agradecendo ao Senhor pelas vitórias de 2025 e aguardando com alegria as bênçãos deste novo ano. Nas igrejas de Santiago do Chile, San Miguel e Quinta Normal, foram realizados cultos de vigília em glorificação ao nome do Senhor. Muitas foram as vitórias durante o ano 2025 e temos a certeza de que o Senhor continuará sustentando o seu povo durante este novo ano que se inicia. Continuaremos trabalhando pela obra do Senhor até o grande dia em que Ele venha buscar a sua igreja. Maranata, o Senhor Jesus vem. Chegamos ao final do nosso giro de notícias pela América do Sul e Caribe, louvando ao Senhor por todo o que tem realizado e aguardando mais informações para a próxima semana. Agora retornamos com vocês. A paz do Senhor Jesus para todos. Seguindo agora para a África francesa, desta vez com o nosso irmão Alessandro Vitorino. Saudamos a todos os irmãos e participantes do Manaí News com a paz do Senhor Jesus. É com muito prazer que retornamos com novas informações sobre a realização da obra do Espírito Santo entre os irmãos das igrejas da África francesa, pastores e igrejas que estão em comunhão conosco. Apresentaremos hoje a missão de evangelização realizada no Costa do Marfim pelo pastor Lucien Tchekura, da igreja em Abidjan, capital do país. Em uma viagem de 10 dias, o pastor Lucien percorreu a região de Danané, que fica no interior do Costa do Marfim, aproximadamente 700 quilômetros de Abidjan, visitando os pastores e irmãos das igrejas da Missão Maranata em várias localidades. A primeira cidade visitada foi Mapleu. O pastor local e a igreja participaram da escola bíblica dominical, onde foi feita a projeção do evento Trombetas e Festas 2025. As crianças participaram do culto, louvando o Senhor com os instrumentos de música típicos daquela região. Foi um momento de louvor a Deus e de grande alegria. Depois do culto, algumas famílias carentes da igreja foram assistidas com a distribuição de roupas e sapatos.
a igreja Maplu foi fortalecida e se alegrou muito com o batismo de uma jovem que foi testemunha da operação do Espírito Santo, resgatando as almas perdidas para a salvação no Senhor Jesus. Prosseguindo a missão, o pastor Luciano visitou ainda 4 localidades daquela região, revendo os pastores e igrejas dessa região afastada e isolada do Costa do Marfim. Em cada igreja, era realizada a projeção do Trombetas e Festas 2025, seguido de assistência espiritual e oração pelos doentes e famílias. Em cada parada, havia também assistência social com a distribuição de roupas e sapatos. No último dia da viagem, a igreja se reuniu para celebrar a Santa Ceia do Senhor, agradecendo e louvando a Deus pelo sucesso da missão e pela grande operação do Espírito Santo, mantendo todos unidos no corpo do Senhor Jesus. Estamos muito felizes e surpresos pela ação do Espírito Santo durante todo este ano que passou nessa região africana, trazendo muitos pastores e igrejas para estar em comunhão conosco nessa grande e maravilhosa obra do Espírito Santo. Esses irmãos africanos têm aprendido a viver em comunhão, compartilhando a palavra e os dons espirituais através de reuniões periódicas com o presbitério pela internet. E isso tem resultado em crescimento espiritual, moral e material. Glorificamos muito ao Senhor por isso, e a nossa oração é que essa comunhão e interação com os irmãos da África Francesa aumente neste ano de 2026. Desejamos a todos muitas felicidades, alegria e a comunhão do Espírito Santo neste ano de 2026 que se inicia. A paz do Senhor a todos. E seguimos agora para o Japão. Pois é, Japão sendo novidade, notícias aqui no Manai News. Pela primeira vez, recebendo notícias aí das nossas igrejas neste país, com o nosso querido irmão Fernando Reis. Ô Fernando, seja muito bem-vindo. Conta tudo pra gente, as bênçãos do Senhor em nossas igrejas aí no Japão. Um abraço aos queridos irmãos aí de Suzuka e que Deus abençoe os queridos irmãos. Sejam bem-vindos. A paz do Senhor, irmão Jorge, e a todos os participantes do Manai News. Neste final de semana nós tivemos um evento maravilhoso com a presença de todas as igrejas aqui no Japão. O culto de batismo ocorreu em Kakamigahara, Gifuken, com a presença do pastor Paulo Fujisawa, que está passando um período de férias aqui conosco. E ele já serviu aqui no Japão como diácono. Ele realizou o batismo de 4 irmãos, entre eles a sua neta Débora, também ali a Thalita, a Adriana e o Kendi. O evento ele contou com a participação dos irmãos das igrejas de Suzuka, Hamamatsu, Nagoya e Gifuken. Logo após o batismo, nós também tivemos um culto de ceia com toda a igreja, incluindo a participação dos 4 irmãos que foram batizados naquele dia. A paz do Senhor, irmão Jorge, a paz do Senhor aos irmãos do Manai News. O Senhor operou de uma forma maravilhosa em nosso meio. Houve uma ação do Espírito Santo visitando toda a igreja. Aqueles que desceram as águas foram batizados com o Espírito Santo, de maneira que o Senhor operou maravilhosamente aqui no Extremo Oriente. A paz do Senhor a todos. De volta aqui ao Brasil, pois é, que maravilha ver o agir do Senhor em tantas partes do mundo. E você que está nos acompanhando, participou de algum desses eventos? Olha, manda o seu comentário, deixa os seus comentários no YouTube, segue a gente também no Instagram e conta aí a sua experiência, manda aí um e-mail e, é claro, vamos interagir aqui com o Manai News. Se você teve registros de eventos aí da sua região, aí da sua igreja, envie para o nosso e-mail manainews@radiomanaim.com.br manainews@radiomanaim.com.br. Esse foi o Manai News de hoje e até a próxima edição. Compartilhe o link aqui do Manai News e continue aí acompanhando a programação da nossa TV Manaim. A paz do Senhor!